paz do pobrezinho de Assis inunde as nossas almas, para que, renovados, nós possamos retornar aos nossos empenhos de transformação. É com muita alegria, muita gratidão aos dirigentes da casa, que nós aqui comparecemos para celebrar com todos vocês esse aniversário de 3 anos. Essa flor perfumada que desabrocha para, junto com outras flores, compor um jardim maravilhoso no trabalho do Evangelho de Jesus Cristo. Praza a Deus que muitos e muitos anos de labor se sucedam, que muitos e muitos anos de comunhão fraternal, de empenhos, possam advir para a sedimentação dos princípios evangélicos doutrinários dentro dos templos das nossas almas. João Evangelista, o mesmo Francisco de Assis, cujo evangelho todos consideram o evangelho pneumático, o evangelho espiritual, o evangelho que parecia filtrado do próprio Cristo, dado que em muitos instantes João utiliza a primeira pessoa do singular. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Assim, no capítulo 9 de João, versículos 39 a 41, ele registra uma citação numa passagem chamada O Cego de Nascença, em que ele diz que viera para aqueles que, vendo cegos, tornassem a ver, e aqueles que, vendo, se tornassem cegos. E alguns fariseus que ouviam essa explanação de Jesus ao rapaz que fora curado, aliás, uma cura do sábado que havia agitado o mundo local ali, o mundo farisaico, eles perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? E Jesus responde serenamente algo que pode nos parecer um pouco complexo, mas dado que a nossa relação com o Evangelho ela não pode ser formal, a nossa relação com o Evangelho ela não pode ser distante, ela tem que ser explorada e sentida, não através da letra, mas através da mensagem contida atrás da letra. Como disse Paulo, ele fala, ele orienta aos fariseus nesse momento: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como afirmam, vemos, aí permanece o vosso pecado. Será que quis Jesus dizer com isso? Ele quis dizer que nós, ancestrais caminheiros da capacidade de ver, mas não ver, sentido da visão, porque ver é uma coisa, enxergar é outra, e discernir é outra. E cremos que Jesus, sinceramente, queria dizer discernir o futuro, a caminhada. E quando nós nos ufanamos dos nossos valores e somos muito absorvidos por aquilo que nos diz respeito, nós estamos circunscritos a um certo tipo de cegueira, de restrição à nossa própria vida. E quando esses fariseus, que sabíamos que eram tidos por pessoas muito orgulhosas, diziam vemos, ou seja, conhecemos, temos o suficiente, somos donos do nosso saber,
não precisamos de vista. Jesus disse que ali permaneciam os grandes equívocos, quando nós acreditamos que já chegamos, já colimamos um objetivo na nossa vida, enquanto a busca de transformação e de aquisição de valores ela é infinita. A nossa caminhada pela capacidade de discernir, ela é interminável. Não podemos achar que chegamos a um ponto onde detemos qualquer tipo de verdade, porque o nosso planeta ainda é composto de almas restritas. Mas se cegos, disse Jesus, se cegos, começaremos a ver. Ora, o que desejou Jesus dizer com isso? Quando fechamos os olhos para todas as referências do passado, para tudo aquilo que tínhamos como valor, para abri-lo em outras circunstâncias, na busca do realinhamento das nossas ações. Isto é êxito, isso é transformar, ver em enxergar, e transformar, enxergar em discernir. Essa foi a intenção de Jesus, pois que somos muitas vezes cegos no sentido da restrição, dentro dos nossos pontos de vista, dentro das nossas peculiares construções, dentro de alguns procederes relativos à nossa intimidade e relativos às nossas fragilidades, que infelizmente repercutem na nossa relação com o próximo. A nossa verdade está aonde está o nosso coração, as nossas ações, os nossos pensamentos. E é preciso essa constante busca de mudar, de buscar olhos de ver, de buscar discernimento e até nos ajoelharmos aos pés de Jesus e pedir que nos segue para o passado, para o esquecimento de mágoas, de tristezas, de angústias, de problemas, para realinharmos o nosso futuro em padrões diferentes. Às vezes é preciso pedir esse esquecimento, esse bloqueio, essa transformação para a construção de um futuro em novas bases. Mas isso é possível? Sim, acreditamos que sim. Porque quando Francisco de Assis, andando pelo flanco do Subásio, no período que ele já havia permanecido 1 ano preso no cárcere de Perugia, que nós, pelas nossas pesquisas, percebemos que aí começa a emergir a crisálida de luz, deixando cair as cascas grosseiras da materialidade, aquilo que o Inácio de Larranaga chama dos contornos vitais, não é? As influências que nós recebemos do meio, da sociedade, da família, o contexto de guerras sociais, tudo que ele recebeu. Naquele momento há um despertar, muito embora os biógrafos digam que seria lá na frente, em Spoleto, que isso se daria. Mas se observarmos bem, ali começa esse processo de discernir, de mudar, de um acordar para um futuro. E ele volta para sua casa depois dessa prisão e costumava, depois do expediente na loja do seu pai, Pedro de Bernardone, de Moricone, que comerciava fardos de tecido, ele atravessava ao entardecer a Porta Moiano e grimpava a encosta do Subásio e começava a meditar. Ele estava absolutamente fascinado
por Deus, pela espiritualidade. Ele buscava avidamente Deus. Ele queria o encontro definitivo com Deus. Ele estava num estado de completa fome de Deus. E caminhando entre as giestas, os freixos, os pinheiros, olhando lá distante, adormecidas na bruma, Spoleto e Perúdia, ele se depara com a pequena ermida de São Damião. E ao entrar naquela ermida, muito velha, a era grimpava alegremente, diz Larrananga, pelo lado de fora, e dentro apenas alguns bancos toscos, e no lugar do retábulo, uma pintura do Cristo crucificado ao estilo bizantino. E ele sente uma emoção magnífica. Ele sente um magnetismo puxando para aquele altar, como conhecemos. E ele se ajoelha. E o que ele reconhece naquele momento? Ele reconhece a sua cegueira. O quanto ele estava até então cego. Porque ele ora. E naquele momento de oração, num transporte mediúnico, e sob a assistência do Cristo, porque toda a sua existência, ele foi amparado diretamente por Jesus, parece que os olhos daquele Cristo tomam vida. E ele pede a Deus e a Jesus que lhe desse a fé, tão forte quanto uma espada, que lhe desse uma esperança tão larga quanto o mundo, e um amor tão profundo quanto os oceanos e faz, ao pé do Cristo crucificado, do Cristo bizantino. Ser luz, Senhor, na escuridão que me é própria. Nasça cada manhã em minha vida, para que eu não caia nos abismos das minhas imperfeições. Nasça, Senhor, todas as manhãs como luz radiante, para que eu nunca caminhe na minha escuridão. É aquilo que Jesus disse. E espontaneamente isso brota em Francisco, o reconhecimento que buscamos sempre, um realinhamento de vistas, que faz parte da nossa vida, este refazimento de posturas, esta maneira de olhar a vida de forma diferente, de estarmos mais lúcidos, de estarmos mais clarividentes, para acertar um pouco mais e errar um pouco menos. Às vezes é preciso estar cegos, ou nos tornarmos cegos, para que um novo horizonte nasça. E é muito interessante resgatar que quando o jovem, aos 21 anos de idade, é quando isso acontece, porque ainda aconteceria a sua viagem para a Guerra da Apúlia, ele estava absolutamente saudável. Ele era um jovem absolutamente saudável e reconheceu ante o Criador a sua cegueira. E perto de desencarnar, ele estava absolutamente cego. E ele disse a Frei Leão: Frei Leão, é primavera. É primavera, Frei Leão. Vejo um coro de anjos. O horizonte se abre em luzes. Eu sinto o rumor de todos os prados, a brisa de todos os bosques, o marulhar de todos os riachos, Frei Leão. É primavera, Frei Leão. Olha as belezas que se abrem aos meus olhos. E ele estava cego. E Frei Leão, em soluços, diz: irmão Francisco, não é primavera. Estamos nos primeiros dias do outono. Não, Frei Leão, tu não vês. É
primavera, Frei Leão. É uma estuante primavera. E a beleza que vejo em cores e perfumes é intraduzível. A nossa relação de identificação com a espiritualidade se dá através das potências da alma. Imputamos muita coisa aos nossos sentidos primários, aos nossos 5 sentidos. Embora cientificamente hoje se diga e se considere que eles sejam 21. Intuição, percepção, telepatia, etc. Mas a capacidade de atravessar horizontes, de atravessar camadas vibratórias, de atingir altas esferas, é do espírito. E ele, nesse final, ele vê com olhos de luz o que nunca os seus olhos físicos viram quando estava jovem. Aí está a beleza do que Jesus disse: eu vim para que aqueles que não veem, vejam, e para aqueles que veem, se tornem cegos. Aí está o entendimento profundo do que quis dizer Jesus. E nós, como temos que ter uma relação bastante particular com o Evangelho, é preciso nos recolhermos para pensar aonde estamos precisando realinhar a nossa vista, o nosso discernimento, para não caminharmos nas mesmas estradas que temos caminhado nos últimos tempos das nossas vidas. Haja vista que André Luiz nos fala que há 40 mil anos a espécie humana lida com a razão, mas tem nascido e renascido na esfera densa da terra como brotos nas raízes de uma árvore milenar, sem atingirem a luz, errando, cometendo os mesmos erros, sofrendo os mesmos arrependimentos, recaindo nas mesmas dificuldades, sem ascendermos a páramos mais elevados. Revelação de André Luiz. Ou seja, precisamos deste realinhamento, dessa perspectiva de construções mais felizes. Precisamos desta mudança de foco. Esse é o apelo nosso. Nós trazemos esse apelo dentro de nós. E não é por outra razão que, ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Paulo cai e a sua vista se vai. Para encontrar Jesus é preciso tornar-se cego para o passado, tornar-se cego para toda a realidade que pautou a nossa existência até então. É preciso mudar a capacidade de ver, é preciso mudar a capacidade de compreender nas nossas relações domésticas, na nossa relação na casa espírita, nas nossas relações sociais. E alguns dias cego faz com que Paulo repense e realinhe a sua existência, e é exatamente o que ele fez. Perder ou apagar essa perspectiva do passado significa transformá-la, não colocá-la para debaixo do tapete, transformá-la para que nós possamos crescer. Porque só atingiremos as culminâncias celestes quando nós transcendermos todo esse contexto que tem pautado as nossas experiências reencarnatórias. São difíceis, dizemos nós, na maioria das vezes. As questões que me abalam são bastante complexas. No meu lar, com os meus filhos, na minha família, as minhas questões pessoais. Mas este biógrafo de Francisco, um deles, o Inácio de Larrañaga,
Ele fala que estes contornos vitais, ou seja, as influências sociais, culturais, familiares, de época, que nos cercam, exercem sobre nós uma ação cogente, nos levando a tomar decisões. Não são à toa. Não estamos numa cultura de forma ocasional. Não estamos numa família por acaso. Nós estamos inseridos numa circunstância que vai contribuir para a nossa mudança. Se André Luiz fala que até o mapa cromossômico é trabalhado para a nossa reencarnação, o que dirá num aspecto mais amplo? Família, sociedade, relações, acontecimentos. E nós estamos vivendo este momento, e é preciso que nós nos perguntemos se nós temos tirado destes eventos a capacidade de discernir. O que isso está querendo me dizer? O que essa problemática com o meu marido, com a minha esposa, no lar com o meu filho, está querendo me dizer? O que esta doença, o que esta dificuldade está querendo me dizer? Eu não posso querer me liberar de uma enfermidade, eu não posso querer me liberar de uma agrura física, porque ela veio para dialogar comigo. Ela veio para estabelecer um diálogo de lucidez, como material didático. Não podemos correr para nos liberarmos, para deixar de lado estes acontecimentos, as relações difíceis. E não é por outra razão que já no adiantado da sua vida, conversando com o Frei Leão, irmão Francisco dizia: Frei Leão, há anos o meu pai e minha mãe brigam dentro de mim. E eu tento reconciliá-los. E essa luta tem sido toda a minha vida, Frei Leão. E eu sofro. E eu choro. Meu pai e minha mãe não se entendem, Frei Leão. E eu tenho pelejado por harmonizá-los, por pacificá-los, e não consigo. Como eu sofro, Frei Leão. Como eu choro. E ele estava se valendo de uma expressão figurada, como vamos dizer, como vamos exemplificar. O meu pai, até hoje, grita dentro de mim, Frei Leão. Pelejo pelo ouro, pelo poder, pela posição social. Não te abaixes, meu filho, não te humilhes. O que vale num homem é o seu brasão, é o seu destaque. Se te quebrarem o queixo, o nariz, quebra em troco maxilar do teu agressor. Não te abaixes, sê forte, busca os valores da moeda, do ouro. Só eles valem nessa vida, meu filho. Só eles valem nesta existência. Repete, Frei Leão, a minha mãe. Repete ainda na acústica da minha alma: minha mãe, meu filho, ser bom, ser simples. Meu filho, junte-se aos humildes para ajudá-los. Seu conforto, carinho, o suporte daqueles que necessitam. Meu filho, esquece o ouro, esquece os bens, esquece os apelos da matéria. Ampara, conduz, leva Jesus para o conforto das almas que sofrem. Esquece tudo mais relativo à matéria. E a minha mãe e meu pai chegam dentro de mim, Frei Leão, durante toda a minha vida. E eu não consigo reconciliá-los. E nós percebemos que a figura do pai, às vezes, está expressa naqueles que se juntaram à ordem, quando ela já crescia de maneira irrefreável, e que criticavam o fato de terem camponeses humildes, homens do povo,
junto com clérigos, com homens de intelecto, e eles exigiam de Francisco imposições de cunho intelectual, escolas de saber, escolas de evangelho, seminários. E Francisco relutava, não querendo distinguir pessoas, dizendo que eu caminho somente entre dois marcos, manjedoura e Calvário. Dentro deste limite, somente dentro dele, eu quero caminhar. E a força, alguns deles tomam a direção de alguns mosteiros que já se espalhavam e impõem as suas perspectivas peculiares. Fundam educandários quando ele estava ausente no Oriente. E a desinteligência se forma, está aí, a expressão do Pai, da materialidade, do dogmatismo. Essa luta continuava porque, de outro lado, existiam os irmãos da primeira hora, que foram o grande sustentáculo da sua missão, num trabalho todo evangélico e dedicado à pobreza. Quando vão tentar, junto a Francisco, a conciliação com estes membros que buscavam intelectualidade, que buscavam estudo, que buscavam a preeminência dos frades menores, da fraternidade dos frades menores, ele reluta afirmando: eu nunca vi ninguém pelejar pela pobreza. Tenho visto sim, até dentro das nossas igrejas, pelejarem pelo destaque, pela riqueza, mas nunca vi ninguém pelejar pelo completo desprendimento de tudo na terra. E a minha linha de conduta é essa: viver o Evangelho na mais absoluta pobreza. E assim, nesse tempo de grandes angústias que ele viveu, que São João da Cruz chama de a noite escura do Espírito, que todos nós passamos pelas noites escuras do Espírito. Ele atravessa um período de bastante turbulência. Ele se dizia triste, muito triste. Ele dizia querer, inclusive, morrer, porque não conseguia controlar a quantidade de pessoas que se juntavam e traziam estes apelos que refletiam a mentalidade do seu pai, enquanto ele trazia em si a mentalidade da sua mãe. Todo o arquétipo materno era a direção da sua vida. E ele, nesse período, se cura somente ao encontrar Clara. Quando Clara, amorosamente, e a partir da sua grande energia superior, ela me envolve dizendo: paizinho, a causa é do Cristo, não é tua. Tu sempre disseste que trabalhaste pelo Cristo e trabalhas. Portanto, entregue aos homens as suas responsabilidades. Não te importes com o que tenham feito ou com o que hajam, porque todos prestarão contas a Deus. Peleja pelos princípios da bondade ou da fraternidade. Tu sempre disseste, paizinho, que o trabalho não repousa em tuas mãos. E ela, no momento magistral, consegue mudar completamente o estado de tristeza que ele estava. E ele vai celebrar esse momento lá no Laverna, no Monte Alverne, um monte que ele ganhou do conde Orlando Catânio. E quando ele chega lá, sentindo um bem-estar enorme, ele afirma para Frei Leão: se Deus tivesse um nome,
chamar-se-ia paz. E é muito interessante. Outra citação também de São João da Cruz, que quando menos queremos é quando tudo obtemos. E quanto mais ele se desprendia dos valores materiais, quanto mais ele se trajava de túnicas cada vez mais rústicas e rústicas, quanto mais ele abandonava todos os apelos da matéria, numa alimentação absolutamente restrita, mais o mundo caía aos seus pés. Ele encontrou o conde de Chiusi, que disse: vê essa montanha, é tua. Ele encontra um outro Pedro Velita, que aponta as grutas do Grécio e fala: vê essas grutas, Francisco, são tuas. Ele encontra com um grande comerciante de Riete, que lhe dá várias extensões de terra. Torna-se amigo, um grande amigo de Jacoba de Setesoli, uma romana viúva de estirpe, que lhe dá uma quinta maravilhosa, aonde ele funda um abrigo para as crianças, delegando a ela a responsabilidade de cuidar dessas crianças. E é tal o carinho dele por Jacoba, que era a única autorizada a entrar entre os frades. Nenhuma outra mulher, nem Clara, mas o frei Jacoba, como ele carinhosamente a chamava, podia entrar. Era uma alma irmã, era uma alma de amplo acesso à vida de Francisco. E é a ela que ele chama nos instantes finais da sua vida. Percebemos nele, embora a grandeza do seu espírito, e para nós é apenas um parâmetro, sendo Jesus o modelo e guia, e sendo Francisco, como diz o instrutor Calderaro, nas obras de André Luiz, o zênite, o maior grau de evolução que se chega na Terra, num espírito encarnado na Terra. O zênite da evolução humana. Ele é para nós este luzeiro a nos mostrar que precisamos nos tornar cegos, que precisamos muitas vezes transformar posturas, pensamentos, atitudes, pontos de vista, para reenxergarmos a vida, para criarmos um discernimento espiritualizado, diferente acerca do nosso futuro. Refletir, Francisco, é essa grandeza. Conviver com ele através dos seus inúmeros biógrafos é mergulhar num mar de serenidade infinita. É ouvir, como todos eles ouviram, as suas exortações tão queridas e próprias. Frei Leão, qual é a maior de todas as virtudes? Ai, irmão Francisco, certamente a caridade. Não, Frei Leão, qual é a maior de todas as virtudes, Frei Leão? Bom, irmão Francisco, então deve ser o amor. Não, Frei Leão, qual é a maior de todas as virtudes que coroa todas as outras, Frei Leão? Diga. Irmão Francisco, eu realmente não sei qual é a maior de todas as virtudes. Escreve então, Cordeirinho de Deus. A maior de todas as virtudes é a paciência. A paciência é o corolário de todas as virtudes e o meio mais seguro de se atingir todas as outras. E ele vai nos ensinando, através da sua vida, as suas descobertas. Estas descobertas que nos interessam, que nós desejamos, porque nós estamos pedindo, como nossa companheira leu, a vista, a capacidade de ver, como pediu Bartimeu a Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus
Bartimeu, que eu tenha vista, Senhor, que eu tenha discernimento, que eu tenha capacidade de enxergar. E na realidade ele ali não estava cego fisicamente. Não podemos entender o Evangelho no seu sentido literal. Ele estava ali assolado por uma série de problemas que o deixaram restrito à beira do caminho da evolução, na dependência do outro, na dependência do amparo do outro, na dependência do socorro do outro, para que a sua vida se realinhasse em novas bases. E ele, no momento exato, ele levanta e grita e pede: dá-me vista, Senhor, dá-me vista. E a vista é restituída. Nós percebemos que em todos os instantes da caminhada do pobrezinho de Assis, não houve qualquer momento de facilidade. E nós também caminhamos com as nossas peculiares lutas. Ele a princípio entendeu que reformar as igrejas no flanco do Subásio seria algo físico. Vamos trazer isso para a nossa realidade atual? Vamos. Ele a princípio entende, quando entra em São Damião e escuta Jesus dizer: Francisco, meu filho, apressa-te e reconstrói a minha igreja. Por 3 vezes ele repete: Francisco, meu filho, reconstrói a minha casa. E ele coloca mãos à obra para reconstruir a ermida de São Damião. Ele ainda estava nesse processo de despertamento, transcendendo da matéria para o espírito. Rapidamente ele iria observar o que Jesus queria. Ele ganha a camaradagem dos frades beneditinos, ali nas capelas do Subásio. Ele reforma de São Pedro, beneditinos de São Pedro, na entrada de Assis. Ele encontra uma capelinha muito pequena num terreno pantanoso, num terreno tão pequeno que eles chamavam de Porciúncula. A capela era Santa Maria dos Anjos, mas usualmente conhecida por Santa Maria degli Angeli. E corria uma informação de que aquele lugar, embora fechado, construção do século IV, possuía uma aura mística, que ali muitas vezes eram vistos anjos, coros, músicas, pessoas, reuniões, luzes. A espiritualidade já trabalhava em profusão naquele local. E ele, ao chegar em Santa Maria dos Anjos, o trabalho desabrocha. E é ali o local das suas reuniões, cada vez mais constantes com os seus frades. Embora o amor por todas elas, pela Porciúncula, foi todo especial. E Clara se instala com as irmãs pobres em São Damião. Ele iria muito rápido reconhecer que o que Jesus pedia dele era a restauração do seu Evangelho. Apressa-te, meu filho, e reconstrói o meu Evangelho nas almas. Resgata a minha mensagem, que está sendo vilipendiada pelas cruzadas, pelas guerras de religião. A região da Úmbria estava cheia de guerras de classes entre o papado e os reis, os príncipes. Era preciso uma exemplificação viva da presença do Cristo novamente. Nunca um período foi tão tenebroso quanto aquele, porque matávamos, ceifávamos, destruíamos em nome do Cristo. E esta bandeira, esta seráfica cruz se estende, espargindo luz imensa e pacificando os corações. E assim ele faz por todos os lugares que andou. Ele esparge o amor, a concórdia, a
serenidade. Meus irmãos, é tão especial para o nosso coração resgatar a caminhada desse jovem que nasceu como um menino qualquer, de uma vida abastada, que gostava de se vestir bem, que gostava de gozar quando jovem nas tabernas de Assis. Era tão alegre, tão entusiasta, que ele era chamado de o rei da juventude pelos seus amigos. E ao se descobrir, ou descobrir este futuro com novos olhos, ele toma para si outros amigos e traz aqueles outros, porque muitos se juntaram à fraternidade para a sua nova vida. É muito interessante quando ele retorna da prisão da Perúgia e ele já está em tudo modificado, já gosta da solidão, já gosta de estar distante, orando, meditando, e ele resolve reunir-se com seus amigos pela última vez. E ele chama e patrocina um banquete, e todos brincam, todos se alegram, todos se divertem, cantam. E ao final da noite, como de costume nos outros encontros, eles saem pelas ruas, em trovas, em cantos, recitando poemas. Eles estão alegres como sempre, mas de repente observam que Francisco caminhava atrás, em silêncio. E um deles pergunta: Francisco, o que há? Por acaso estás enamorado? Por acaso pretendes te casar? E ele fala assim: eu estou enamorado. E ela é a mais bela de todas as damas. Posso dizer que é a mais bela dentre todas as belas. E a mais sábia dentre todas as que são consideradas sábias. O interesse foi geral. Que será? Quem será essa que arrebatou o coração de Francisco? E digo que já estou noivo. Mas ele não revelou o nome dessa dama, que nós bem sabemos chamava-se Pobreza. Não demorou muito e arrebentou a guerra da Apúlia. E ele é chamado porque todas as famílias queriam mandar os seus jovens, todas as famílias queriam honrar os seus brasões. E ele já estava completamente diferente e confessou inclusive aos amigos não querer participar nesta guerra ao sul da Itália sob o comando de Walter de Brienne. E ele fala: não desejo ir para esta guerra. Mas o pai compra a indumentária mais bonita, a malha, o escudo brazonado, o elmo, a espada, prepara uma montaria. E ele termina juntando-se aos jovens de Assis para encontrar o comandante na Apúlia. E repousam, pernoitam em Espoleto. Ali ele se desfaz dos seus aparatos e se deita. E como a sua mediunidade sempre foi especialíssima, quando Celano, o Frei Tomás de Celano, foi o primeiro biógrafo dele, porque foi frei junto com ele. E o Papa Gregório pede a ele que escreva sobre Francisco. Francisco é canonizado com 2 anos de desencargo. E o Celano, por ter convivido com ele, foi um frade da região de Abruzzo, ele fala da juventude dele, que era uma pessoa mansa, acordada, gostava de se vestir bem, mas era de uma índole muito boa. Descreve amplamente, está no livro físico dele, o que nos arrebata imensamente. E ali, deitado entre os arneses, ele escuta: Francisco, meu filho, no êxtase espiritual, aonde tu vais? E ele responde: eu vou para a Apúlia guerrear pelos bens da religião, eu vou guerrear pelo Papa. E a voz doce, já conhecida novamente aqui:
Mas quem mais te pode honrar? O servo ou o Senhor? E ele, sem titubear, responde: o Senhor, é claro. Então por que tu segues o servo e não o Senhor? E o que eu devo fazer? E a voz responde: volta, meu filho, que tudo vai te ser explicado. E ele volta, ele não pensa um minuto. O mesmo aconteceu com Paulo de Tarso. Ele não faz outras perguntas, ele não tem dúvidas, ele não hesita. Às vezes nós precisamos dessa disposição aguerrida, firme, decisiva, de entender que é preciso se tornar cego para o passado, que é preciso apagar para reconstruir em luzes um futuro melhor. E ele sai galopando pela estrada entre Spoleto e Assis. O cavalo levantando poeira numa estrada física, mas a sua alma transportando toda aquela emoção numa estrada absolutamente etérea, magnífica. Jamais participou de uma cruzada, Francisco de Assis. Nunca foi para uma cruzada. Esteve presente nas guerras regionais mais jovem. E ele, que sempre possuía uma certa reserva com os doentes, os leprosos, ele, ao caminhar, nessa caminhada de volta a Assis, ele vê um soldado que tinha, ele viria a saber, um desejo enorme de estar na Puglia. E além de mendigo e pobre, havia perdido todos os seus haveres nas guerras. Ele trazia aquela vontade briosa de participar do confronto pelo Papa. Francisco desce do animal, tira as suas roupas belas e veste aquele homem que ele repara estava também leproso. E ao fazê-lo, ele ouve: meu filho, quando tu começares a amar tudo aquilo que até hoje desprezaste, e começares a desprezar tudo aquilo que até hoje amaste, tudo que te parecia amargo, tornar-se-á doce como mel. E tudo que te parecia doce, tornar-se-á amargo, sem nenhum sabor. Não é uma maneira de se tornar cego para o passado. Não é uma maneira de discernir, de realinhar vistas. Não é uma mudança que o Cristo propõe quando diz: eu venho para aqueles que não veem, vejam, e para aqueles que veem se tornam cegos. Não é essa a proposta de Jesus para cada um de nós? E ele abraça aquele homem com tamanho ardor e começa a mudar a história da sua existência, assistindo-os no Hospital de São Salvatore de maneira muito especial, considerando-os todos os seus próprios filhos. Que vida! Que mensagem! Abriu-se os braços como cruz, já no final da existência, e de suas mãos chagadas, setas de fogo cruzaram toda a extensão da terra, atingindo-nos as almas com luz de vida nova. A seráfica cruz, que já no final da existência desejou retornar a Porciúncula, para ali naquele cantinho sagrado respirar pela última vez. Egídio, Leão, Ângelo e Rufino estavam com ele. O excelente Leão, o grandioso Rufino, que vive até muito velhinho, que se encontra com Luís IX de França, e em dado momento, sentindo a presença da morte, ele fala: dispe-me, por favor. E todos relutam em despir Francisco. Quero deitar na terra nua. Mas, paizinho, tu estás doente, as chagas. Escreveu Antônio Vieira de uma maneira belíssima. Não quis o Cristo dar a Francisco uma imitação, mas a perfeita identidade. Podia ter dado a ele 2 chagas, 3 chagas, mas deu-lhe
o perfeito reflexo da sua própria vida. Deu-lhe 5 chagas. Não valia para Francisco a imitação, mas a perfeita igualdade do Cristo, do que viveu o Cristo. E relutantes, eles descem Francisco e o deitam na terra nua. Ele disse: nu, cheguei a esse mundo e nu quero partir. Frei Leão, quando eu olho para trás e vejo aquele evento lá na Praça de Assis, onde me despi diante de toda a cidade boca aberta, reparo que foi o mais importante evento da minha existência. Creio que tudo seria diferente se eu não tivesse feito isso. Ali eu saio um homem novo. Nu eu parti para a vida com Cristo. E nu eu quero voltar para a casa do meu Pai. E tentando virar para beijar a terra, ele não consegue. Ele apenas acaricia a terra dizendo: muito obrigado, irmã terra, por seres o nosso primeiro e último abrigo. Obrigado por nos ofereceres os pomares, as frutas que saciam a fome dos peregrinos, dos pobres. Muito obrigado, irmã terra, por nos ofereceres os seus jardins, as suas flores, a sua natureza em festa. Obrigado, irmã terra, pelas montanhas eternas, pelas pederneiras que oferecem fogo. Obrigado, irmã terra, pelas grutas que são a casa dos mendigos, aquelas de oração. Ó Frei Leão, como as cegonhas voam dos seus ninhos para as montanhas eternas, eu também anseio voltar para a casa do meu Pai. Assim como os rios buscam o mar, também eu desejo retornar ao regaço do meu Pai, Frei Leão. Frei Leão, é primavera. É primavera, Frei Leão. Eu ouço o marulhar de todas as águas. Eu ouço o rumor de todos os prados, Frei Leão. Eu sinto o perfume de todas as flores. Que alegria, Frei Leão, é primavera. Se abre o horizonte em coro de anjos. É primavera, Frei Leão. Não, irmão Francisco. Estamos nos primeiros dias do outono. Quanta clarividência na mais profunda cegueira. Que visão transcendente da espiritualidade. Porque o nosso corpo físico é um instrumento precário, que quando a alma determinada transcende este caseiro, nada fica velado. Que alegria, Frei Leão. Eu vejo meu Pai e eu rogo: toca, Senhor, toca as cordas da minha alma como harpa. Fere-me, Senhor. Não importa que essas cordas arrebentem, mas extraia de mim a mais pura melodia. A tua melodia, meu Jesus. Eu sou uma criança. Eu estou cansado. E eu entrarei hoje ainda, Frei Leão. Era 3 de outubro de 1226. Eu chegarei nu assim, Frei Leão, na casa do meu Pai. Leão encostado num canto com o joelho dobrado, era só soluços. Egídio não continha as lágrimas. Ângelo correu para chorar escondido. Era todo um hino de tristezas. E eu chegarei engatinhando como uma criança e me esconderei na sua sombra. E envergonhado eu direi: Senhor, eu nada tenho para te oferecer. E ele dirá: meu filho, dar compete a mim. Tu só tens a receber. E eu direi: eu estou cansado, meu Pai. Eu estou cansado. E ele, com mãos de
dorme por um pouco, meu filho, e eu dormirei, Freilião, meu sono de repouso à sombra do meu pai e no leito de rosas que ele me preparar. Ainda hoje, Freilião, esta ave presa adejará voo para essa montanha terra. Eu te sou grato, Cordeirinho de Deus, e me desculpo por ter te arrastado em nossas andanças por Cristo, me perdoa. Meu enfermeiro, meu amigo, minha mãe, meu irmão, cumpre o teu dever. Eu te esperarei sob o arco da eternidade, Freilião. Sob o arco da eternidade. Cumpre o teu dever. Obrigado, terra, dizemos nós. Obrigada, Jesus, por nos teres concedido Francisco, a seráfica cruz, o magistral exemplo do Evangelho vivido genuinamente. Que possamos, nesta busca de vista, nesta busca de realinhamento de proceder, neste anseio ancestral que trazemos, de distinguir o caminho correto, possamos ter no Cristo e ter em Francisco este eterno cântico, nos convidando ao despojamento de tudo que nos pesa, de tudo que nos torna cegos, de tudo que nos torna restritos, de tudo que nos torna amarrados. E assim, vivendo em Deus, nós avançaremos arrimados a essa doutrina bendita, consoladora, rumo à nossa transformação e sob o amparo do Cristo e de Deus, que se tivesse um nome, chamasse-se paz.